No sermão de hoje, dadas tantas polêmicas que nós temos acompanhado, especialmente nas redes sociais, que, querendo ou não, tem sido um meio muito importante, tanto para o trabalho como também para a evangelização, se existem critérios ou limites para a correção fraterna. Fica comigo. Salve Maria, eu sou o Padre Jean Paulo Ruzzi, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam muito bem-vindos às minhas redes sociais. Quero aproveitar e te pedir para curtir a página da Paróquia Todos os Santos, tanto no Facebook como no Instagram, que você vai encontrar como Paróquia Todos os Santos Imbu. Inscreva-se também no meu canal no YouTube, Padre Jean Paulo Ruzzi. Assina o meu podcast Contramundum, que você vai encontrar nas principais plataformas de podcast. Meus filhos, não faz muitos dias, nós tratamos nos sermãos a existência ou não de um ethos católico. Ou seja, se existem um conjunto de costumes ou de tradições, e aqui tradições com T minúsculo, não confundir com a tradição, junto com o magistério e as Sagradas Escrituras, formam o tripé onde se apoia a nossa fé, o tripé do edifício da nossa fé. Mas se existem um conjunto de tradições ou de costumes que formam o que nós poderíamos chamar de catolicidade. E chegamos à conclusão que existem sim alguns elementos tradicionais ou culturais que estão tão enraizados na nossa fé que, de alguma maneira, nos identificam como católicos. Porém, como a nossa fé é católica, ou seja, universal, para além de todas essas características e circunstâncias, o que realmente nos define como católicos é a unidade da fé, a unidade em torno dos nossos pastores constituídos e também o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. São estas as principais características da fé católica. Pois bem, dada a existência de um certo ethos católico, de uma certa catolicidade, mas que em si não nos define como católicos, o que nos define realmente é a unidade de fé e o amor. E dado que também nós temos visto muitas polêmicas que sempre houve na história da Igreja, mas vamos tratar do que nos compete no tempo que nos tocou viver, muitas discussões, muitas polarizações, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, em matéria não essencial. Nós precisamos nos perguntar quais são os critérios, quais são os limites da chamada correção fraterna. E vejam, como eu disse, esta problemática ela não é apenas atual, ela perpassa toda a história da Igreja. E por isso vamos partir das leituras de hoje. Se vocês estão me acompanhando e estão acompanhando a liturgia diária, devem se recordar que nós começamos a tratar da questão da primeira crise eclesial, que foi a questão da circuncisão. Ou seja, um grupo que se converteu a partir do farisaísmo queria impor aos conversos do paganismo a prática da circuncisão. E é claro que nós podemos imaginar que estas pessoas estavam imbuídas das melhores intenções possíveis. Porém, dado que Jesus não tratou diretamente do assunto, eles pautaram os seus argumentos, ainda que fossem bem fundamentados, apenas em sua opinião. E usurpando uma autoridade que não era própria, acabaram, repito, não obstante suas boas intenções, afastando muitas pessoas que queriam abraçar a verdadeira fé e causando um grande constrangimento para a Igreja.
Tanto que a igreja teve que pedir perdão àqueles conversos por causa do comportamento dos de origem farisaica. Então, meus queridos filhos, dada esta realidade, nós podemos estabelecer alguns critérios para a correção fraterna. Para que a história não se delongue, para que o sermão não fique muito longo, vamos resumir estes critérios em apenas 3. O primeiro deles, a natureza da correção fraterna deve se fundar, deve se pautar em matéria essencial de fé. Nunca jamais em opinião. Ou seja, eu devo corrigir os meus irmãos quando os meus irmãos atentam contra a fé ou contra a moral ensinada pela igreja, de maneira definitiva, e nunca jamais em opiniões pessoais. O segundo critério é o critério da autoridade. Eu tenho autoridade constituída para corrigir o meu irmão? E a autoridade da igreja de cima para baixo. O Papa corrige a igreja inteira. Os bispos corrigem sua diocese. Os padres as suas paróquias e os pais de família a sua família. E assim está. Eu, como padre, não tenho autoridade para corrigir o Papa nem o bispo. Você, pai de família, não tem autoridade para ficar corrigindo as coisas da sua paróquia ou as coisas da Igreja Universal. E o terceiro critério, vamos chamar de critério da conveniência ou da edificação. A minha correção vai realmente edificar o meu irmão, vai realmente edificar a igreja? Ou causará ainda mais contenda? Se a minha vontade de corrigir não atingir esses 3 critérios, abstenha-se de fazê-la. É impressionante, você posta qualquer coisa nas redes sociais e aparece minutos depois alguém dando algum palpite, corrigindo, com uma ânsia de expressar a própria opinião. Isso para além de ser um pouquinho de falta de educação, de faltar com a civilidade, muitas vezes afasta os irmãos da igreja, impede a conversão realmente dos outros e cria muitos dissabores para a igreja, que é obrigada muitas vezes a se retratar, que é obrigada muitas vezes a passar por situações vexatórias por minha causa, por sua causa, porque se meteu aonde não devia. De tal sorte, meus irmãos, que nós devemos sempre tentar obedecer a estes critérios. Trata-se de matéria de fé, tem autoridade, é conveniente e edificante. Senão, nos limitemos a amar, a rezar, como disse Nossa Senhora de Fátima, a estarmos unidos no amor. Reparem que nosso Senhor Jesus Cristo disse que não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelo amigo. Jesus não disse que o amor está em tirar a vida do amigo, ou no coração, ou no assassinato da reputação, ou na maledicência, ou no combate agressivo às ideias dos outros. É claro, precisamos defender a fé, a ortodoxia e a moral ensinada pela igreja. Mas, se não se tratar disto, se for opinião, se for posição, gosto ou simpatia, por favor, abstenha-se de polêmicas, abstenha-se de discussões, principalmente nestes tempos tão polarizados. Dediquemos a nossa vida a amar e a dar a nossa vida pelos outros. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, fuja das polêmicas. Procure amar e se entregar pelo seu irmão. Salve Maria.